Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Thalita Ribeiro e estou começando um estudo básico do livro de Provérbios. Para esse estudo, eu vou utilizar a Bíblia King James atualizada, mas você pode me acompanhar com a Bíblia que você tem em casa. Por ser um estudo básico do livro de Provérbios, eu vou tentar não sair muito do livro, não dando muita referência de fora de Provérbios, porque cada trecho de Provérbios é ligado a muitos outros trechos da Bíblia. Então, por ser básico, a gente vai ficar apenas no livro de Provérbios. O rei Salomão é o principal autor do livro de Provérbios, mas não é o único. A Bíblia diz que Salomão foi responsável por escrever cerca de 3.000 provérbios, mas os que estão aqui na Bíblia, eles não são de autoria somente de Salomão. E nós vamos ver isso conforme a gente vai avançando no estudo. No livro, a sabedoria ela tem origem em Deus. A própria sabedoria ela vai dizer em alguns capítulos que ela foi originada, ela foi criada na eternidade. Ela já existe desde a eternidade. E que ela também foi arquiteta de Deus. Então é como se ela já estivesse ali durante toda a criação, durante todo o momento ali que o Senhor vem e planeja e faz. A sabedoria já estava com ele. E em alguns momentos, a própria sabedoria, ela vem fazendo uma alusão ao Jesus Cristo, ao nosso Jesus Messias. E os provérbios possuem o mesmo objetivo, nos ensinar a ser prudentes, buscar conhecimento e ter bom senso. Então, vem comigo no estudo do livro de Provérbios. E nós vamos começar esse estudo pela leitura básica. O tema do nosso estudo de hoje é com quem você vai. Então, nós vamos começar com Provérbios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 19, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento. E quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe. Pois eles farão uma coroa de bênção para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para a sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Então a gente começa pelo temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Salomão fala do versículo 1 até o versículo 7, não apenas sobre o temor ao Senhor ou o temor do Senhor, mas ele também descreve seus benefícios. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, isso é o versículo 7 do capítulo 1 do livro de Provérbios. O temor do Senhor é a sincera devoção a Deus, é a lei e o princípio fundamental de todo saber. Temer a Deus não é simplesmente ter medo. Temer a Deus se refere a ter a plena, alegre e amorosa submissão. Ou seja, eu sou submisso por livre e espontânea vontade, confiando no meu Deus. E com tais provérbios divinos, nós somos orientados a não desprezar nem a disciplina
que é a correção, nem a sabedoria que provém do temor, ou seja, da devoção ao Senhor. Então, do versículo 1 até o versículo 7, Salomão ele vem descrevendo não apenas o temor do Senhor, mas ele vem descrevendo os seus benefícios. E quais são os benefícios? E para que adquirir esse conhecimento? Para que ter essa sabedoria divina? Isso está lá no versículo 2, 3 e 4. E Salomão fala sobre obter o conhecimento divino através do temor do Senhor, porque o temor ao Senhor, temer a Deus, ser submisso, ter confiança, ter fé no Senhor e na vontade dele, é a ideia de adquirir esse conhecimento divino, essa sabedoria divina vinda diretamente do Senhor. E a aquisição desse conhecimento é a ideia de aplicar a inteligência divina nas práticas cotidianas humanas. Ou seja, em todas as minhas decisões, eu que sou ali temente a Deus, eu que sou submissa, eu que tenho uma devoção total ao meu Senhor, eu serei praticante dessa inteligência em todas as minhas decisões. Então eu devo adquirir tal conhecimento para viver de maneira inteligente, para desenvolver um bom caráter, para ter prudência e para ter juízo. Sem inteligência, sem um bom caráter, sem prudência, sem juízo, eu não tenho como ter uma vida boa nesta terra. Por mais que eu tenha as aflições, o Senhor Jesus falou, olha, você vai ter aflição nesse mundo, você vai ter dificuldade, mas com esse conhecimento divino eu tenho um escape. Por mais que eu passe por essas aflições, por essas turbulências na vida, eu tenho um escape, porque eu sou temente verdadeiramente ao meu Deus. Eu já entreguei a minha vida, eu já estou salva pelo sangue de Jesus. Então, eu consigo ter essa prudência, esse juízo durante todas as minhas decisões, durante toda a minha vida. Então, eu sei que por mais que eu sofra por alguns momentos, esse momento ele tem um tempo determinado para findar. Esse sofrimento ele tem um tempo determinado para ter fim. Então, eu tenho um escape no Senhor, principalmente se eu tiver esse conhecimento divino. Esses são os benefícios de adquirir, ter esse conhecimento vindo da parte do Senhor, para ter prudência, para ter juízo, desenvolver um bom caráter e viver de uma maneira inteligente. Salomão ele descreve o temor ao Senhor do versículo 1 até o versículo 7, mas a partir do versículo 8 ele já entra em um outro assunto. Ele fala sobre as seduções e as más companhias. E Salomão ele começa assim, olha, filho meu, versículo 8, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino da tua mãe. Ele fala sobre as seduções. Ele fala, filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Por quê? Porque você consegue fazer isso sem menosprezar, porque você não menosprezou os conselhos da sua mãe e os conselhos do seu pai, os conselhos bons. E ele fala que os convites dos perversos, eles se resumem em emboscadas, assaltos, assassinatos, espionagem e destruição. E esses perversos, eles estão por todos os lugares. E eles olham pra você e falam assim, olha, se junte ao nosso bando, vem com a gente. Salomão, isso não sou eu falando, isso é Salomão. Ele descreve em todo o texto as seduções, os convites e as más companhias. E essas pessoas, elas falam, se junte ao nosso bando. E é o que eles dizem, mas eles não são amigos de ninguém. Amam o que é mal, eles são muito apegados à malignidade. Amam ardentemente o dinheiro e talvez amem até a si mesmo, mas somente a eles. Estão sempre prontos a derramar sangue e a trair uns aos outros. Nenhum plano deles é bom, não são honestos e suas palavras não são dignas de confiança. Por causa disso, Salomão fala, filho meu. Não quer dizer que ele estava falando para um filho, ele estava falando para todo aquele que estava ouvindo, para aqueles seus discípulos dos sábios e para nós hoje que temos acesso a esses provérbios. Ele fala, filho meu. Não dê ouvidos a essas pessoas. Se eles te convidarem, não vá com eles, porque são perversos e os seus caminhos são maus. E a ruína é o que espera no final de todo perverso. A Bíblia nos avisa para nos afastar nossos pés desse tipo de gente e de seus caminhos, pois, por mais que a princípio pareça que estão se dando bem e saindo ilesos de todo tipo de malignidade que eles praticam, os pés deles andam apressadamente para a própria destruição. A ruína é o final daquele que almeja tudo o que é ilícito. Ele fala bastante sobre isso. Ele fala que a ambição pelo lucro ilícito, nós sabemos o que é o lucro ilícito. Ela conduz o insensato, aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem prudência, aquele que não tem juízo. Conduz
essa pessoa arruína. Então, Salomão faz uma advertência: não seja esse insensato, não seja esse tolo, esse imprudente que vai com a manada, que vai com os perversos, que aceita todo tipo de convite e anda com todo tipo de pessoa. Você que quer ter uma vida boa, você precisa primeiro temer a Deus, ter o conhecimento divino, adquirir essa sabedoria divina e saber filtrar bem as suas companhias e os convites que você aceita. A ruína que ele descreve é a ruína desses perversos. Ela pode ser falência, morte, prisão, perda de amigos e família, perda de todos os bens, exposição, julgamento e humilhação. Esse é o fim de todo perverso. E esse é o fim de todo aquele que caminha com os perversos. Esse é o fim que espera todo aquele que se juntou ao bando de uma maneira tola, de uma maneira imprudente. Então hoje eu te pergunto, nós lemos apenas do versículo 1 até o 19, falando sobre o temor e sobre as seduções e más companhias, o temor ao Senhor. Da mesma maneira como Josué falou para o povo de Israel, vou tentar não sair tanto de Provérbios, da mesma maneira que Josué, na sua velhice, falou para o povo, convocou toda uma assembleia e disse ao povo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Escolha hoje você, a quem você vai servir. Escolha hoje você, com quem você vai andar. Então eu te pergunto, nesse momento que você está me assistindo, com quem você vai? Com os perversos e seus maus caminhos? Ou com Cristo que te convida a obter a sabedoria com Ele para que tudo te vá bem? Faça a sua escolha hoje. Não perca a oportunidade. Não há outro caminho além de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a expressão exata da sabedoria de Deus. E hoje Ele te faz um convite, o convite mais especial que você vai receber em toda a sua vida. Jesus Cristo, Ele te convida para andar com Ele. E Ele te convida para conhecer mais e mais o Senhor. Você pode olhar para mim através dessa tela e pensar: não, Thalita, eu conheço Jesus. Conheço Jesus desde que eu era criança. Eu conheço, vou à igreja desde que eu nasci. Mas eu te convido, através da palavra de Deus, a conhecer de verdade Jesus Cristo, a conhecer de verdade o Espírito Santo e a conhecer de verdade nosso Deus Pai. Se você precisar, volte a este vídeo.